Olá, tudo bem com você? Seja muito bem-vinda de volta ao meu canal. Este é meu novo projeto, é a primeira vez que eu faço um projeto para crianças de 1 a 4 anos. Este aqui é de 1 ano e meio a 2 anos. Ele é todo trabalhado em pontos altos, pontos baixos e as tranças são feitas em ponto alto em relevo. É ponto alto em relevo, aqui é ponto alto em relevo alongado e ponto alto. A gola dá para usar de vários jeitos, dá para usar assim sem nada, pode colocar um enfeitinho aqui nas pontas, ela pode ficar mais abertinha, aí vai do seu gosto. Aqui eu tenho gráfico para todos os tamanhos que eu vou te ensinar a fazer, de 1 ano a 1 ano e meio. Esse aqui que foi o que eu fiz é de 1 ano e meio a 2, o de 2 a 3, o de 3 a 4. Com o número inicial de correntes, a distribuição dos pontos na primeira carreira e como nós vamos distribuir os pontos para fazer as tranças, tá? Parece que é difícil, mas não tem segredo, é só seguir o passo a passo. E aqui eu tenho uma tabela com as medidas mínimas para todos os tamanhos. Eu vou deixar uma foto no Facebook para você ter uma melhor visualização. Então vamos à lista de material. Para confeccionar estes casacos, diferente dos outros, apesar da lã ser a mesma, eu gosto muito dessa linha Mais Bebê da Círculo. Hoje eu vou usar a agulha 3,5, para ele ficar um pouquinho mais fofinho. Tesoura, agulha de tapeceiro para esconder os fios, centímetro. Eu não sei se eu vou colocar 4 ou 5 botões, então aqui eu tenho os 5. E marcadores. Eu tenho 5 marcadores aqui. 4 pelo menos eu acho fundamental para poder fazer a pala. Dá para fazer com uma linha para marcar o ponto, mas dá muito trabalho a cada carreira ficar tirando a linha, tá? Então eu te aconselho a usar os marcadores. E a linha, a lã, eu vou usar a lã Mais Bebê da Círculo, como eu já te falei. Eu vou fazer em degradê, 2 tons de rosa e o branco. Eu vou fazer com você o tamanho de 2 a 3 anos. Não vai tudo isso, tá? Deve ir mais ou menos uns 2 novelos e meio. Esse de 1 ano, que eu acabei de fazer, de 1 ano a 1 ano e meio, mentira, desculpa, de 1 ano e meio a 2 anos, eu usei 2 novelos, tá? Então, 2 novelos e meio dá, e o de 3 a 4 anos, 3 novelos também é o suficiente. Então, vamos à aula. Só mais uma informação antes de começar, os novelos são de 100 gramas, tá? Eu esqueci de te avisar. Então, para iniciar, eu vou fazer o de 2 a 3 anos, 106 correntes, de 1 ano a 1 ano e meio, 96, igual o que eu acabei de fazer, 103 correntes, e de 3 a 4 anos, 111. Então, eu faço a corrente inicial. E vou fazer 106 correntes. 2, 3, 4, eita, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Eu vou fazer as minhas e volto com você. Fiz as minhas correntes e para todos os tamanhos eu vou acrescentar mais uma. Essa próxima carreira é toda em ponto baixo, ainda sem marcar os cantos, tá? Então, eu pulo este primeiro ponto, no próximo, ponto baixo. E sigo com pontos baixos por toda a carreira, no total eu vou ter que ter 106. Eu vou terminar a minha aqui e volto com você para fazermos a segunda carreira. Terminei a minha primeira carreira de pontos baixos e agora nós vamos para a segunda carreira, que também será em pontos baixos. Eu vou fazer 14 pontos baixos mais o canto, de 1 ano a 1 ano e meio, 13, de 1 ano e meio a 2 anos, 14 e de 3 a 4 anos, 15. Esses números são iguais nos dois tamanhos, porque essa medida aqui vai ter mais laterais, tá? Essa lateral aqui, olha, eu vou ter mais carreira do que os outros. Então, vamos começar. Para todos os tamanhos, uma corrente, vira o trabalho,
Pulo essa primeira corrente e faço meu primeiro ponto baixo. Eu vou fazer 14 no total. Fiz os meus 14 pontos baixos e agora os cantos. O canto é simplesmente um ponto baixo e eu marco este ponto baixo. Aqui vai ser o primeiro canto. Agora, 22 pontos baixos e o outro canto igualzinho. Eu vou fazer os meus 22 e já volto com você. Fiz os meus 22, agora o próximo canto. Só lembrando que de 1 a 1 ano e meio, 19, de 1 ano e meio a 2, 21 pontos baixos e de 3 a 4 anos, 23. Então, o próximo canto é a mesma coisa que o primeiro, é um ponto baixo e eu marco esse canto. E agora não tem mais segredo, tá? Eu vou fazer os 30 pontos baixos das costas, mais um canto, depois os outros 22 da outra manga, o outro canto e os 14 da frente, tá? Lembrando que são estes outros números dos outros tamanhos. Eu vou terminar a minha carreira e já volto com você. Estou chegando no final da carreira dos pontos baixos, deixei o último ponto para fazer com você, porque ele fica de ladinho. Tem que pegar as duas correntinhas do ponto de baixo. Faço ponto baixo e para todos os tamanhos, uma corrente e viro o trabalho. Essa carreira toda será em pontos altos. Então, eu pulo a corrente de virada e no primeiro ponto, faço o meu primeiro ponto alto. Essa carreira será toda em pontos altos, inclusive nos cantos. Eu volto com você quando eu chegar no canto, no marcador. Cheguei no marcador, tiro e vou fazer um ponto alto, uma corrente e outro ponto alto no mesmo lugar. Vou marcar o meio deles. E continuo com os pontos altos. Aqui não tem mais segredo, a carreira toda é em pontos altos e os cantos são todos iguais. Um ponto alto, uma corrente e um ponto alto no mesmo lugar, marcando o meio. Eu vou terminar a minha carreira e quando eu chegar aqui no finalzinho, eu volto com você. Terminei a minha carreira de pontos altos e agora é a carreira onde nós vamos começar a trança. Para todos os tamanhos, a trança é da mesma forma. O que vai diferenciar são os pontos altos antes e depois da trança. Tá? Aqui eu tenho um ponto alto, a trança e mais 3 pontos altos. Aqui, mais 4 pontos altos. Aqui é igualzinho o de 2 a 3 anos. Aqui é só um ponto alto, a trança e mais 2 pontos altos. Para a trança, eu fiz um esqueminha para facilitar para você. Em vermelho é ponto alto em relevo, em preto é ponto alto. A parte da trança é só esses aqui. Parece complicado, mas não é. Esses 2 pontos altos em relevo são esses aqui. Um ponto alto tá aqui do lado. Esses 4 aqui nós formamos a trança. Depois vem outro ponto alto e mais 2 em relevo. Esse aqui é o esqueminha da trança. Depois que você pegar o jeito, fica fácil. Então, para todos os tamanhos, uma corrente, vou virar o trabalho. Aqui eu faço um ponto alto logo no início, para todos os tamanhos. E agora eu já começo o esqueminha da trança. Eu estou no avesso do trabalho, tá? O verso é aqui. Onde ficam essas correntinhas iniciais que a gente fez, esse lado é o lado direito e aqui é o avesso do trabalho. Então, por estar do lado avesso, os pontos altos em relevo vão ser por trás. Então, eu tenho 2 pontos altos em relevo por trás. Passo a agulha pela frente do ponto e puxo a linha.
Primeiro ponto em relevo. O segundo, logo em seguida, faço o ponto alto em relevo. Agora o ponto alto. Aqui tem que ter muito cuidado para não pegar o ponto do ponto em relevo, tá? Porque ele fica meio sozinho aqui. É este aqui o certo, tá? É o próximo ponto. Ponto alto. Agora, o um em relevo, eu estou do avesso, é por trás. Vai ser sempre assim, tá? Quando eu estiver do lado direito, o relevo é pela frente. Quando eu estiver do avesso, o relevo é por trás. Mas depois do trabalho mais adiantado, fica fácil de ver. 2 pontos altos. 1 e 2. Agora, ponto alto em relevo. Um ponto alto. E 2 em relevo. A manga e a frente é só essa primeira parte da trança. As costas, como são duas tranças, olha, são duas tranças, aí sim nós vamos fazer o esquema completo, tá bom? Então, agora aqui eu tenho mais três pontos altos, 4, 3 e 2. Só que o aumento desse casaquinho, diferente dos outros que eu faço com você, ele vai ser um ponto antes do ponto V, do ponto do aumento, tá? Então, eu vou fazer um ponto alto, seriam 3, certo? Então, eu vou fazer os 3, 2 e 3. Mas o aumento vai ser nesse último ponto aqui. Então, eu volto nesse último ponto e faço um ponto alto. Aqui vai ser o aumento da pala. O próximo é em relevo, porque é este detalhe aqui da manga, tá? Então, ele vai ser em relevo por trás, porque eu tô do lado do avesso do trabalho. Faço um ponto alto em relevo. E na outra parte do V, faço o outro ponto alto em relevo. Vou marcar o meio, mas os aumentos sempre serão num ponto antes, tá bom? E aqui é a mesma coisa. Faço outro aumento. 2 pontos altos no mesmo lugar. Eu tenho aqui 6 pontos antes da trança. Aqui eu vou contar como um ponto só para entrar no esqueminha, tá bom? Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. O esqueminha da trança. 2 pontos altos em relevo por trás. Um e 2. Um ponto alto. Um em relevo. Dois altos. Outro em relevo. Um ponto alto. E os dois últimos em relevo.
eu tenho que ter agora mais 6 pontos antes do marcador. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, eu faço os meus 6 pontos altos. Dois, 3, 4, 5 e 6. Só que o aumento é igual à frente, tá? Então, eu vou fazer mais um ponto antes do ponto V, no mesmo lugar. Aqui está o aumento. No ponto V, igual o outro marcador, eu faço ponto em relevo por trás, na primeira parte do V, e outro em relevo na segunda parte do V. Marco o meio dos dois. Agora, eu vou fazer 6 pontos altos, o esquema da trança, que vai ser ele todo, e mais 6 pontos altos. Então, vamos lá. Aqui também tem aumento, vai ter aumento em todos, tá? Então, volto lá no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Mas para entrar direitinho no esquema, eu vou contar só como um ponto para poder colocar os 6. Então, 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Agora, vamos para o esqueminha da trança. 2 pontos altos em relevo. 1 e 2. 1 ponto alto. 1 em relevo. 2 altos. 'Minha linha gripou. Outro em relevo. 1 alto. 2 em relevo por trás. 1 e 2. Continuando, 1 ponto alto. 1 em relevo. 2 altos. 1, 2, 1 em relevo. 1 ponto alto. E os 2 últimos em relevo. 1 e 2. Eu tenho que ter, antes do marcador, mais 6 pontos. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui eu faço os 6 pontos altos. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. No último ponto, eu faço o aumento da pala. Então, eu volto no mesmo ponto, o último que eu fiz, e faço outro ponto alto. Cheguei no marcador são 2 pontos altos em relevo. Nesta carreira, por trás. 1
na outra parte do V, 2. Marco o meio deles. Agora, eu vou fazer os 22, mas com esse esqueminha aqui. Então, 6, a trança e mais 6. Então, logo depois do ponto V, eu faço o primeiro ponto alto com o aumento. Volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Eu não conto como 2, só para facilitar o esqueminha, tá? Então, aqui, na verdade, eu tenho 4, mas eu vou contar como 3, 4, 5 e 6. Agora, a trança da outra manga. 2 pontos em relevo. 1, 2, um ponto alto. Um em relevo. Dois altos. Outro em relevo. Um alto. E os dois em relevo. 1 e 2. Tenho que ter 6 pontos antes do marcador. Marcador 1, 2, 3, 4, 5, 6. Então, aqui são os 6 pontos altos. Lembrando que no último fazemos o aumento. 1, 2, 3, 4, 5 e 6. Nesse último ponto, faço o aumento da pala. Volto no mesmo lugar e faço outro ponto alto. Onde está o marcador, ponto alto em relevo por trás. Na primeira parte do V e na segunda parte do V, do ponto V. Marco o meio deles. E agora, eu tenho 3, aqui são 2 pontos altos, aqui 3 também e aqui 4. Então, depois do ponto V, eu faço meu primeiro ponto alto, só que eu tenho que fazer o aumento, então, no mesmo lugar, faço outro ponto alto e mais 2 pontos altos. De novo, a parte da trança, 2 em relevo. Um alto. Um em relevo. Essa carreira, a primeira carreira da trança é mais chatinha, mas depois o trabalho flui bem, viu? 2 altos. Que a gente consegue ler o que tem que fazer no próprio trabalho, não precisa ficar olhando o papelzinho mais não, tá? Um em relevo. Um alto. E os 2 últimos em relevo.
Um e dois. E o último ponto, o ponto alto, ele fica de ladinho. Tem que pegar as duas argolinhas da corrente. E faço o meu ponto alto. Eu não preciso mais disso. A nossa pala vai ficando com esta aparência. Vou pôr de frente para você ver. E vamos para a próxima carreira. Então, para a segunda carreira, como de costume, uma corrente, viro o trabalho. E aqui eu tenho o ponto alto da carreira de baixo, faço um ponto alto. Elas sempre vão começar com ponto alto, tá? Começar e terminar. Aqui eu tenho dois pontos altos em relevo. Eles estão pela frente agora, então eu vou fazer pela frente. Um e dois. Agora eu tenho ponto alto. Faço um ponto alto. Estes 4 aqui são os pontos da trança, tá? Então, eu vou fazer um ponto alongado, dou 2 laçadas na agulha, pulo o primeiro ponto em relevo, os 2 altos, e vou pegar ele em relevo no 4º ponto em relevo. Fecho 2, fecho 2 e fecho 2. Agora eu vou fazer os altos do meio, então eu volto e pego o ponto alto. Sempre deixando em relevo para frente, tá? Volto e pego o segundo ponto alto que eu pulei. Agora eu vou voltar e pegar o relevo que eu pulei lá no começo. Então, 2 laçadas na agulha, venho aqui meio na diagonal, puxo a linha, fecho 2, fecho 2 e fecho 2. Esse é o ponto em relevo alongado. E agora é só seguir a sequência. Aqui eu tenho um ponto alto, faço um ponto alto, 2 em relevo, olha, já começou a primeira parte da trança. Essa daqui. Agora eu tenho 4 pontos altos antes do aumento, sendo que aqui eu também tenho que fazer o aumento. Então, 1, 2, 3, e no último ponto, antes do marcador, eu faço o aumento. 2 pontos altos no mesmo lugar. Agora, onde está o marcador, são 2 pontos altos em relevo pela frente. Faço um e faço o outro. Marco o meio deles. Agora, de novo, o outro aumento. Então, logo depois, no próximo ponto, depois do marcador, eu vou fazer 2 pontos altos no mesmo lugar. Continuo com pontos altos até chegar na parte da trança. Essa trança é a trança da manga.
Olha, aqui já são os pontos em relevo, os dois primeiros antes da trança. Então, faço em relevo pela frente. Agora, um ponto alto. Cheguei nos 4 da trança. Então, vou dar 2 laçadas na agulha, pulo o primeiro ponto alto em relevo, os 2 pontos altos do meio e no segundo ponto alto em relevo, faço em relevo pela frente. Tiro 2, tiro 2 e tiro 2. Volto, deixo o em relevo pela frente e faço o ponto alto que eu pulei. Faço o segundo ponto alto que eu pulei. Agora, eu vou voltar lá naquele em relevo. 2 laçadas na agulha. Faço ele em relevo pela frente. Tiro 2, tiro 2 e tiro 2. A outra trança. Agora, é um ponto alto. Você só tem que prestar atenção aonde é a trança. E agora, fica mais fácil porque já tem a trança na carreira de baixo. Aqui são os 2 em relevo. E vou com ponto alto até chegar no marcador. Eu sei que eu tô sendo meio repetitiva, mas essas duas carreiras da trança, essas 2 primeiras, são as mais importantes. Penúltimo ponto antes do marcador. E o último ponto antes do marcador. Então, aqui eu faço 2 altos no mesmo lugar. Tiro o marcador. Desculpa. E faço 2 em relevo pela frente. E vai ser sempre assim, tá? O relevo que tá pela frente faz pela frente, o relevo que tiver por trás, faz por trás. Marco o meio. Logo depois do marcador vem o outro aumento, 2 pontos altos no mesmo lugar. E aqui a trança das costas, tá? Eu vou fazer mais ela com você, para garantir que não vai ter erro. Depois é só repetição da outra manga e da outra frente. Olha, o último ponto alto antes do relevo, 2 em relevo. 1 e 2. O ponto alto antes da trança. Agora é a trança. Então, 2 laçadas na agulha, pulo o primeiro ponto em relevo, os 2 altos, e no próximo em relevo eu faço ponto alto alongado em relevo. Fecho 2, fecho 2. Volto para fazer os pontos altos que eu pulei. Primeiro e o segundo. E agora volto lá e faço o outro ponto alto em relevo alongado. Fecho 2, fecho 2 e fecho 2. Agora vem um ponto alto. Deixa eu mostrar aqui pra você, pra ficar mais fácil. Um ponto alto, agora 2 em relevo. 1
e 2. O próximo é o ponto alto, antes da trança. Aqui estão os 4 da trança. Então, 2 laçadas na agulha, por os 3 primeiros pontos. No próximo em relevo, eu faço ponto alto em relevo alongado. Tiro 2 e tiro 2. Faço o ponto alto que eu pulei. Volto e faço o outro ponto alto que eu pulei. E a última parte da trança, volto no primeiro ponto em relevo que eu pulei e faço alongado. Tiro 2, tiro 2 e tiro 2. Um ponto alto, que é este daqui. E os 2 últimos em relevo. Continuo com meus pontos altos. O último ponto antes do marcador, eu faço o meu aumento, 2 pontos altos no mesmo lugar. Tiro o marcador e faço 2 em relevo. 1 e 2. Agora aqui é só uma repetição. Eita. Marco o meio. Agora aqui é só repetir o que fizemos na outra mão aqui na frente. O aumento, pontos altos, os pontos da trança, aqui vai ter outro aumento, ponto em relevo, marco o meio, não esquece que tem um aumento aqui e tem um aumento aqui. E os pontos da frente. A trança da frente, tá? Igual fizemos aqui. É o mesmo esquema, tá? Eu vou fazer o meu aqui, quando eu chegar no final eu volto com você. Deixei o último ponto da carreira para fazer com você. É aquele que fica meio de ladinho. Olha, ele está aqui. Então, é um ponto alto no último ponto. Uma corrente e vira o trabalho. O primeiro ponto é sempre um ponto alto. E agora já é os pontos da trança do lado avesso. Então, onde tem ponto em relevo, eu vou fazer em relevo. Ele está por trás, eu faço por trás. Aqui você só tem que prestar atenção o que está pela frente e o que está por trás. Outro ponto em relevo, por trás. O ponto alto antes da trança. Agora, a trança aqui, eu não cruzo, tá? Eu só vou cruzar na parte da frente e não é alongado. É ponto alto normal, mas você vai pegar... Deixa eu te mostrar aqui. Você vai pegar o ponto em relevo da trança, tá? Primeiro este, depois os 2 pontos altos e depois o outro ponto em relevo alongado da parte da frente. Então, eu pego o primeiro e faço o ponto alto. Os 2 pontos altos do meio. Aqui tem que prestar atenção porque não fica visível, né? Fica na parte de trás do trabalho.
Não pode esquecer, porque senão a trança não dá certo. E agora eu pego o outro em relevo da outra parte da trança. Olha, já fiz o nosso primeiro xizinho da trança. O próximo é um ponto alto. Os dois em relevo, eles estão por trás, eu faço por trás. E agora são os pontos altos antes do marcador. O penúltimo. E no último faço o aumento, 2 pontos altos no mesmo lugar. No marcador. Ele está em relevo por trás, eu faço por trás. O primeiro e o segundo. Volto o marcador no meio deles. O primeiro ponto, depois do marcador, eu já faço o aumento, 2 pontos altos no mesmo lugar. E sigo com os pontos altos até a trança. Opa! Último ponto alto antes da trança, dos pontos da trança, né? Olha, 2 em relevo. O ponto alto. E agora a trança. Então, eu faço um ponto alto pegando o relevo lá do outro lado e faço o ponto alto. Os 2 pontos altos do meio. E a segunda parte da trança. O outro ponto alto alongado em relevo da carreira de trás. O próximo é um ponto alto. E os 2 em relevo por trás. Sigo com os pontos altos até o marcador. O penúltimo ponto. E o último, onde eu faço o aumento. Cheguei no marcador, tiro e faço os 2 em relevo por trás. 1 e 2. Eu vou fazer mais essa parte da trança com você, que é as costas, e o resto é só repetição.
Então, no primeiro ponto alto, eu faço o aumento, 2 pontos altos no mesmo lugar. Continuo com os pontos altos até chegar nos pontos da trança. Opa! Olha, só mais um e eu já cheguei nos pontos da trança. 2 em relevo por trás. O ponto alto. E aqui o ponto da trança que eu pego lá de trás. Os 2 pontos altos do meio da trança. 2. E o outro ponto em relevo da trança. Outro ponto em relevo da trança que eu pego, tá? É ponto alto, só pegando o ponto de trás. Aqui, um ponto alto. Aqui eu tenho 2 em relevo. 1, 2. E o ponto alto antes da trança. Pego lá o ponto alongado lá, que tá lá atrás, faço os 2 do meio, 2 pontos altos. E de novo, pego o de lá de trás. Eu laço o de trás, né? Seria o correto dizer. Um ponto alto. E os 2 pontos em relevo. Agora, é só uma repetição. Sigo com pontos altos, faço no último os 2 aumentos. Aqui os 2 em relevo, que é o canto. Aqui outro aumento, 2 pontos altos no mesmo lugar. Sigo em pontos altos. Aqui é o ponto da trança da outra manga. Não esquecendo que são esses aqui que temos que pegar. Continuo em pontos altos, os 2 aumentos, os cantos em relevo por trás, mais 2 aumentos e a trança da frente. Eu vou fazer a minha e eu volto com você no final. Terminei minha carreira, falta só mais um ponto. Ele fica de ladinho, como eu já disse na outra carreira, eles sempre ficam meio de ladinhos porque é o último ponto da carreira, tá? Faço meu ponto alto e viro o trabalho. Agora fica mais fácil da gente visualizar para fazer a trança. Eu vou fazer mais uma com você e o resto é só repetição. O ponto em relevo tá pela frente, eu faço pela frente. O segundo. O próximo é um ponto alto. E agora já é a trança. 2 laçadas na agulha. Pego o ponto, o quarto ponto, né, da trança. Fecho 2, fecho 2 e fecho 2. Faço os pontos altos do meio. 1 e 2. 2 laçadas na agulha e volto lá no primeiro ponto em relevo da trança. Fecho 2 e fecho 2. E continuo como de costume. Onde tem relevo pela frente, eu faço relevo pela frente. Não tem mais segredo.
É só essa repetição agora até o final do casaco, até o final da pala, desculpa. Último ponto antes do marcador, eu faço o meu aumento. Opa. 2 pontos altos no mesmo lugar. No marcador, ele está em relevo pela frente, eu faço pela frente. E agora é só repetição, tá? O aumento, a trança, o outro aumento, nos cantos em relevo pela frente, marco do meio, aumento, tá? Não tem mais nada de diferente, agora é só uma repetição. Em relação ao tamanho, eu estou fazendo de 2 a 3 anos, então a minha cava vai chegar aos 15 centímetros. Essa parte aqui. Neste casaquinho, eu parei de aumentar a cava quando eu atingi 10 centímetros. Por quê? Porque o meu peito, neste casaquinho, era de 29 no mínimo. E se eu continuasse aumentando, ele ia ficar muito maior, tá? Então, é só parar de fazer o aumento. Faz os pontos em relevo dos cantos, mas não aumenta nem no começo, nem antes do marcador e nem depois, tá? O que eu estou fazendo, eu ainda não sei até onde eu vou seguir e volto com você quando eu atingir os 15 centímetros e te falo aonde que eu parei de aumentar. Eu voltei antes do comprimento total da minha pala, porque eu vou trocar de lã e eu quero mostrar para você como eu faço. E também aonde eu parei de aumentar, tá? A minha pala, eu até marquei aqui, eu parei de aumentar na 9ª carreira de pontos altos, tá? A 9ª carreira foi a última carreira que eu aumentei e os outros eu já não aumentei mais. Olha, aqui eu tenho o aumento e aqui eu já não tenho mais. Eu ainda não atingi nem os 30 de peito e nem os 15. Eu estou, só para te mostrar, eu estou com 12 centímetros de pala e de peito, que eu meço pelas costas, de um marcador a outro, tá? Eu ainda estou com 27, quase 27,5. Então, ainda faltam mais uns 3 centímetros, mais ou menos. Então, para eu mudar de cor, eu vou fazer o ponto alto pela metade. Esse é o meu último ponto da carreira. Fecho ele pela metade. Em vez de fechar com essa cor, eu já vou fechar com a outra. É um rosa bem parecido com o outro, mas ele é um pouquinho mais clarinho. Eu já posso cortar esse fio. E continuo o meu trabalho. Faço uma corrente de virada. E continuo. Aqui ficou um pouquinho larguinho porque eu não dei nenhum nó. Eu posso dar o nó agora. Depois a gente esconde esses fios. E sigo com a minha carreira. Não importa em qual carreira você estava para trocar a linha, tanto faz uma ou outra. E outra coisa que eu quero te dizer também, não importa em qual carreira você pare para juntarmos a pala, tá? A junção das mangas é o mesmo sistema, tanto se eu tiver na carreira da frente, quanto se eu tiver na carreira do avesso, tá? Então, eu vou seguir aqui meu trabalho, vou chegar aos 15 centímetros da pala e volto com você para fechar.
Antes de fechar a pala, eu só quero te mostrar com quanto eu fiquei. Olha, eu tenho 14 centímetros e meio de pala. Não tem problema, porque a carreira de fechamento da pala já me dá os 15 centímetros. Porque se eu fosse fazer mais uma, provavelmente eu ia ultrapassar os 15. E o peito, como eu falei, eu meço pelas costas de um marcador ao outro. Eu fiquei com 28. Eu preciso de 30, mas eu já alcancei os 15 aqui. Então, esses 2 centímetros que estão faltando, o que a gente vai fazer? Você vai ver quantos pontos cabem em 2 centímetros. Dos meus pontos, olha, são 3. 1, 2, 3. Então, as correntes da junção, eu vou colocar 3 correntes. Vamos lá para não ter dúvida. Eu já iniciei a carreira de volta. Eu vou fazer um ponto alto em cima do ponto em relevo antes do marcador. Faço um ponto alto. Aquelas 3 correntes que somam os meus 3 centímetros, desculpa, meus 2 centímetros faltantes, 3 correntes. Vou lá no próximo marcador e vou fechar depois do marcador com um ponto alto. É somente isso. E vou fazer exatamente isso do outro lado, na outra manga. Eu vou fazer aqui o fechamento da outra manga, e quando eu chegar neste ponto das correntes, eu volto para te explicar como fazer. E como eu já havia te dito, não interessa em qual carreira você tá, se você tá na frente ou se você tá do verso. O fechamento é feito da mesma forma. Um ponto alto, quantas correntes forem necessárias, e outro ponto alto. Se você precisar de muito mais, de 5, 6 correntes, compensa mais fazer uma carreira a mais da pala do que colocar muitas correntes aqui. Se você não precisar de nenhuma corrente, o seu trabalho deu os 30 centímetros de peito e os 15 de cava, coloque uma corrente só, tá? Eu já volto com você. Eu achei melhor fechar a outra manga com você para não ficar nenhuma dúvida. Então, no ponto em relevo que está antes do marcador, eu faço um ponto alto. O número de correntes que você colocou na outra manga, eu coloquei 3. Vou vir no próximo marcador. E depois do marcador, aqui é o ponto em relevo antes do marcador, aqui é o ponto em relevo depois do marcador. Aqui eu faço o outro ponto alto, só para não ficar nenhuma dúvida. Eu já volto com você. Cheguei no ponto onde nós fechamos a cava. O último ponto é um ponto alto e nas correntes é um ponto alto para cada corrente. É só isso que nós temos que fazer. Fica meio apertadinho. Mas não tem segredo. No meu caso, são 3 pontos altos. E os seus são a quantidade de ponto alto que você fez de correntes. Três pontos altos. E continuo com ponto alto onde tiver ponto alto embaixo. A gente não vai mais fazer esse detalhe em pontos em relevo, tá? Porque esse detalhe em relevo é só da manga, tá? No corpinho ele não vai mais existir, então é só pontos altos e continua com o mesmo desenho. Eu vou descer o meu trabalho
o comprimento dele da cava, tá? Daqui para baixo é o mesmo comprimento da manga, que no meu caso é de 22 centímetros. Então, eu vou descer daqui até os 22, porque a minha barra tem 2 centímetros, tá? Então, quando chegar na barra, eu volto com você. Cheguei no final dos meus 20 centímetros do comprimento do casaquinho, agora vamos fazer a barra. Eu queria fazer um degradê, né? 2 tons de rosa e o branco. Realmente tem 2 tons de rosa, mas quase não aparece, olha. Infelizmente não ficou como eu queria, mas eu não vou desmanchar, eu vou deixar assim mesmo. Então, vamos à barra. Eu terminei o último ponto do corpo, o ponto alto, e já fiz uma corrente, tá? Então, agora, por dentro, a minha barra vai ser toda em pontos baixos. Então, eu volto lá no primeiro ponto, pulo a corrente de virada, e no primeiro ponto, faço o meu primeiro ponto baixo. E sigo em pontos baixos por toda a borda do casaco. Eu vou fazer a minha aqui e volto com você no final, só para garantir que não tem erro, para você virar o trabalho direitinho. Voltei para fazer o último ponto da carreira com você, como nas outras ele fica de ladinho. Faço meu ponto baixo, uma corrente e viro o meu trabalho. E eu vou continuar com os pontos baixos por 6 carreiras, tá? Pulo a corrente de virada e continuo a minha barra com pontos baixos. Eu vou fazer um total de 6 carreiras. Eu vou terminar as minhas 6 carreiras, eu tô na segunda, eu vou fazer as 6 e volto com você no final, que a gente já vai fazer as laterais. Terminei minhas 6 carreiras e eu não falei com você, eu prefiro terminar com o ponto baixo virado para frente. Só que se você terminou, chegou nos seus 20 centímetros na carreira de trás, ele vai ficar por trás, a última carreira do ponto baixo. É só fazer uma carreira a mais ou uma carreira a menos, ou então se você não se importar de o acabamento ficar deste lado também, né? Eu não acho feio, eu só prefiro quando o ponto baixo fica para frente do trabalho. Então, se você for fazer com a mesma cor a lateral, nós fazemos uma corrente e a lateral toda também será em pontos baixos. Eu vou voltar nesse mesmo ponto, olha, é no mesmo ponto que eu terminei a barra. Eu volto nesse mesmo ponto e faço meu primeiro ponto baixo da lateral. Aqui eu encaixo onde estão as pontas da barra. Então, eu tenho 6 carreiras, eu vou ter aqui 6 pontos baixos. E 6. Agora, aqui não tem regra para colocar os pontos. Eu vou colocar mais ou menos, como eu sempre faço nos outros casacos, 3 pontos a cada 2 carreiras, tá? É mais ou menos. O importante é não apertar demais, nem deixar muito largo, porque senão a lateral fica torta. Olha, onde tem o ponto alto deitado, eu passo pelo meio do ponto alto. E vou subindo. É o que eu tenho para te falar aqui. Se você está fazendo o tamanho de um ano e meio a 2, que foi o que eu te mostrei no início do vídeo, ele vai ter 5 carreiras aqui, tá? Então, você vai marcar a casa dos botões na terceira carreira. Eu vou fazer aqui 3 desse lado e 3 do outro, e vou marcar na segunda carreira. Eu vou subir com os pontos baixos aqui, e quando chegar aqui em cima, eu volto com você para te explicar como descer e marcar a casa dos botões.
Terminei a minha primeira carreira de pontos baixos, já marquei a casa dos botões. E um detalhe, se você não for fazer com a mesma cor, o final do corpo com a barra, é só você engatar a linha no último ponto da barra, tá? Troca a linha, como nós fizemos para trocar de um rosa para o outro. Então, eu terminei a minha carreira de pontos baixos, eu vou fazer uma corrente e vou voltar em pontos baixos. Aí eu decidi pôr os 5 botões, 4 ia ficar muito pouquinho. Mas a quantidade de botões é a seu gosto, tá? Pulo a corrente de virada e começo a descer em pontos baixos. Outro detalhe que eu esqueci de falar, eu contei quantos pontos tem dessa lateral para eu poder fazer exatamente igual do outro lado. Eu fiquei com 69 pontos baixos aqui, vou colocar 69 aqui também. Então, sigo com meus pontos baixos até chegar no marcador. Aonde tem o marcador, o meu botão é grande, então eu vou pular 2 pontos, o do marcador e o próximo. Se eu pulo 2 pontos, eu faço 2 correntes. Pulo o ponto do marcador, o próximo, e no seguinte eu fecho com ponto baixo. Eu vou pegar o meu botão para ver se passa. Eu acho que vai ficar muito apertado. Olha, ele passa, mas ele fica muito apertado. Eu vou fazer três correntes e vou pular 3 pontos. 1, 2, 3, no quarto eu fecho. Faço o ponto baixo. Agora eu testo de novo. Ele passa, então eu vou fazer com 3 pontos, vou pular 3 pontos e vou fazer 3 correntes. E vou fazer isso em todos os marcadores. Como eu vou pular 3 pontos, aqui eu vou fazer diferente. Eu pulei aqui o do marcador e mais 2. No último, para o botão não ficar muito embaixo, eu vou pular o antes do marcador, o marcador e o depois do marcador. Tá? Mas aí é seu critério, depende de onde você colocou a casa dos botões. Eu vou terminar a minha carreira e quando eu for subir, eu volto com você. Eu falei pra você que a gente ia marcar a casa dos botões na segunda carreira. Desculpa, tá? Aqui ele marca na primeira carreira. É que a casa dos botões realmente fica na segunda carreira, mas o marcador fica na primeira carreira. O tamanho de 1,5 a 2 anos, sim, faça 3 carreiras e na terceira coloque o marcador, tá? Desculpe pela informação errada. Terminei os meus pontos baixos. Como de costume, faço uma corrente e viro meu trabalho. Sigo em pontos baixos. Até eu chegar nas 3 correntes. Cheguei nas 3 correntes. Aqui eu vou fazer um ponto baixo em cada corrente. Se você tem 2, faça 2 pontos baixos. Se você tem um, faça um só. Olha, esse aqui é um jeitinho mais prático de pegar um ponto muito apertado. Um ponto baixo, na outra corrente, outro ponto baixo, e na próxima corrente, outro ponto baixo. E sigo com os meus pontos baixos. Tá? Vou fazer isso em todos os marcadores. Eu havia dito que são 3 carreiras em cada lateral. 3 carreiras vai ficar um espaço muito curto na hora que a gente fechar o casaquinho, tá? Então, vão ser 4 carreiras em cada lateral. Então, eu faço uma corrente, viro meu trabalho e continuo por mais uma carreira os meus pontos baixos. Eu vou terminar esta carreira aqui. Volto com você no final para ver como que é o arremate e fazemos a outra lateral. Fiz o último ponto baixo da carreira, o arremate é uma corrente
e corto o fio. Só isso, depois escondemos esse fio. Agora, a outra lateral, eu vou começar por cima. Então, eu pego o fio, faço a corrente inicial. Vou encaixá-la no primeiro ponto da gola. A gola tá aqui, esse aqui é o primeiro ponto da gola. Encaixo o fio aqui. Puxo ele para dentro, faço uma corrente. E nesse mesmo lugar, faço o meu primeiro ponto baixo da lateral. E vou descendo em pontos baixos, como fizemos na outra lateral. A outra lateral eu tenho 69 pontos, aqui eu vou ter que ter 69 também. Eu vou fazer os meus pontos baixos, as 4 carreiras igual o outro lado e volto com você para fazermos a gola. Para começar a gola, eu vou encaixar a agulha no último ponto da lateral, pego o ponto inteiro. Eu já fiz aqui a minha corrente inicial. E é igual o início das laterais. Eu puxo esse fio para dentro, faço uma corrente e no mesmo lugar faço o meu primeiro ponto baixo. Eu tenho 4 carreiras nessa lateral, então eu vou ter que colocar 4 pontos baixos aqui em cima. 2, 3. Vou pegar o quarto pelo meio dele aqui para não ficar buraco. É meio apertadinho, mas assim não fica buraco na primeira carreira da gola. Agora, eu coloco outro ponto aqui. E agora, eu vou colocar um ponto baixo em cada pontinho da gola. Essa aqui é a corrente inicial que nós fizemos. Então, é aqui que eu vou encaixar todos os pontos baixos. Essa carreira inteira será de pontos baixos. Eu vou terminar a carreira e quando eu chegar no final, eu volto com você. Fiz o último ponto baixo da minha gola e agora eu vou subir 21 correntes. Se você quiser uma gola mais curtinha, faça 10 correntes, 15 correntes, aí vai do seu gosto. Eu vou subir 21. 3, 4, 5... 6, 7, 21 correntes. Vou pular essa primeira corrente e vou fazer na próxima ponto baixo. Eu vou ter que ter no total 20 pontos baixos. Eu vou fazer os meus aqui, quando eu chegar lá embaixo, eu volto com você. Fiz aqui os 20 pontos baixos, eu vou pegar o marcador aqui da Casa dos Botões, só para mostrar para você aonde que vamos começar a carreira de subida, tá? É nesse último ponto que a gente fez aqui. Só para ficar mais fácil para você visualizar. Então, eu fiz o último ponto, eu vou virar o meu trabalho e vou fechá-lo com ponto baixíssimo no próximo ponto. Esse é o primeiro ponto da carreira onde eu subi as 21 correntes. Então, no próximo ponto, eu faço um ponto baixíssimo. E no ponto seguinte, outro ponto baixíssimo para eu subir. Eu vou pular esses 2 pontos baixíssimos e vou subir aonde eu marquei o último ponto baixo da descida. Só que agora eu vou pegar a correntinha de trás do ponto. Tiro o marcador, eu já sei onde é. Aqui é a correntinha da frente e aqui é a correntinha de trás.
Então, eu vou fazer pontos baixos subindo, pegando só a corrente de trás. Eu vou ter que ter também 20 pontos baixos. Eu vou fazer os meus aqui, quando eu chegar aqui no final da carreira, eu volto com você. Falta só um ponto para eu finalizar essa carreira. Ele fica meio apertadinho. Faço uma corrente e vou descer. Também vou descer pegando a corrente de trás do ponto. Pulo essa primeira corrente de virada e vou descer em pontos baixos, pegando só a laçada de trás do ponto. Eu vou ter sempre que ter 20 pontos baixos. Eu vou fazer os meus aqui, quando eu chegar lá embaixo, eu volto com você. Falta só um ponto para eu terminar a carreira de descida. Faço o meu último ponto baixo. E é neste ponto que eu vou começar a subida. Então, eu venho no próximo ponto e fecho com ponto baixíssimo. E no próximo ponto, outro ponto baixíssimo para eu poder subir. A linha sempre para frente do trabalho. Aqui eu não marquei onde eu vou subir, mas é fácil, olha. Aqui está o primeiro ponto baixíssimo e o segundo. Eu vou pular esses dois pontos, então eu vou pegar este ponto aqui. Então, pulo o primeiro, pulo o segundo, o próximo já é o da subida. E vai ser essa sequência por toda a borda. Lembrando que é só a correntinha de trás que eu pego. No final da carreira, em cima, eu faço uma corrente para virar o trabalho e pulo essa corrente. E na descida, eu fecho no próximo ponto baixíssimo, com um ponto baixíssimo. E no próximo ponto, eu faço outro ponto baixíssimo para subir. E vai ser essa sequência. Eu vou fazer a minha carreira aqui. E quando eu chegar faltando uns 3 ou 4 pontos para o final, eu volto. Eu voltei faltando 3 pontos para o final. Nem todos os tamanhos vai dar certinho o final da carreira aqui. Não tem problema se a carreira terminar aqui. O importante é ela ficar retinha com a lateral, tá? Então, aqui eu vou fechar nesse terceiro ponto, no antepenúltimo ponto, e já vou subir. Eu não vou fazer 2. Então, aqui eu vou pular um só, porque eu só fiz um ponto baixíssimo. Então, eu pulo esse ponto baixíssimo e subo com os meus pontos baixos. Eu vou subir essa carreira, descer e volto com você para te explicar o final. Agora dá certinho. Eu tenho mais 2 pontos aqui, faço os 2 pontos baixíssimos. O último. E vou subir com os meus pontos baixos. Fiz 2 baixíssimos, pulo os 2. O primeiro tá aqui, o segundo tá aqui. Vou pro próximo e subo com os meus pontos baixos. Terminei a carreira, ele está alinhado com a lateral. Eu faço uma corrente, puxo a linha e corto. Finalizei a gola. Agora eu vou te ensinar a esconder os fios. Eu vou pegar esse da gola mesmo para te explicar. Agulha de tapeceiro. Coloco a linha na agulha. A gola vai virar para dentro, né? Para fora. Então, eu vou esconder a linha aqui por dentro. Não tem muita regra.
É só passar a linha pelo meio dos fios. Eu vou passar por esse ponto para ele ficar mais apertadinho para dentro. Opa! A gente já deu o nozinho, né? É só para garantir que numa lavagem o fio não saia. Porque como é recomendado lavar à mão, não colocar na máquina, é muito difícil esse fio sair. Olha, ele fica imperceptível. Tiro a agulha, corto o fio e está escondido o nosso fio. Eu vou acabar de esconder os meus outros fios e volto com você para nós fazermos a manga. Eu já escondi meus fios e finalizei uma manga. Para outra manga, a primeira coisa que você tem que saber é em que carreira você parou. Eu parei na carreira que eu vou fazer por dentro, que seria a por trás, equivalente ao corpinho, seria a carreira de dentro, tá? Então eu vou fazer essa carreira da manga por dentro. Por enquanto eu não vou medir a largura, tá? Eu vou fazer primeiro a primeira carreira para depois medir e ver se eu tenho que diminuir ou não a largura da manga. Então eu já tenho o nó inicial pronto. Eu vou engatar no centro da junção das minhas mangas. Eu fiz 3 pontos, 3 correntes, então eu tenho 3 pontos altos, são esses aqui. Eu vou encaixar bem no meio. Você tem que prestar atenção como você vai fazer essa manga para fazer a outra igualzinho. Eu puxo esse fio para dentro, faço 2 correntes e vou virar o trabalho para fazer essa carreira por dentro. Então, antes do marcador, eu vou colocar aqui 3 pontos. Eu já vou aproveitar e esconder este fio. Então, eu coloco aqui. Não tem muita regra onde colocar os pontos, tá? É só não deixar buraco. Eu vou colocar o outro no meio desse ponto alto deitado. Gaia já chegou. E o outro um ponto antes do marcador. Eu já posso tirar esse marcador. E aqui eu já começo com os pontos do corpo, os pontos altos e depois a trança. Não tem segredo, é uma repetição de pontos igual fizemos no corpo. Eu vou fazer a minha carreira aqui e quando eu chegar no final, depois do marcador, eu volto com você para você ver como eu distribuo os pontos. Eu já cheguei no ponto onde está o marcador e aqui eu consigo colocar 5 pontos. A outra manga foi o contrário, eu coloquei antes do marcador 5 pontos e depois do marcador 3 pontos, é sempre ao contrário, tá? Você tem que fazer igual, por isso que eu anoto, tá? Sempre quando eu vou fazer uma manga, eu anoto direitinho para poder fazer a outra igualzinho com a mesma quantidade de pontos. Aqui o correto seria pegar aqui, mas eu vou pegar aqui embaixo para ele ficar bem juntinho, sem buracos. Então, eu ponho um ponto aqui, neste ponto alto deitado, eu coloco outro ponto. Aqui dá para colocar outro ponto. Quatro.
E o quinto ponto eu vou colocar entre um ponto alto e outro da carreira de baixo. 5 pontos. Fecho entre as duas correntes de subida e o primeiro ponto alto com um ponto baixíssimo. Subo 2 correntes e agora é a carreira por fora, mas eu vou medir para ver quanto eu tenho e o quanto que eu preciso diminuir. Eu sempre meço por dentro da manga, tá? Ajeita a manga dos dois lados, coloca o centímetro por dentro, ao contrário. E eu tenho 12 centímetros de manga. A manga, do tamanho que eu estou fazendo, a largura da manga é de 11 centímetros, então eu preciso diminuir. Então, para diminuir, eu vou diminuir sempre um ponto no começo e um ponto no final. Então, para diminuir no começo, eu faço um ponto alto pela metade, não fecho. No próximo ponto, faço outro ponto alto pela metade. Fico com 3 linhas na agulha, fecho todos. Aqui eu diminui um ponto. E continuo com o padrão da manga, onde tem ponto alto é ponto alto e os pontos da trança. Esse marcador eu já posso tirar. Eu vou seguir aqui com os pontos da minha manga e volto com você no finalzinho para diminuirmos o outro ponto dessa carreira. Faltam só 2 pontos para eu terminar a carreira, é aqui que eu vou fazer a diminuição. Então, um ponto alto pela metade, não fecho, fico com 2 linhas na agulha. Vou para o outro, para um ponto alto, faço pela metade, fico com 3 linhas, fecho todos. Vou fechar a carreira entre as duas de subida e o ponto alto, com o ponto baixíssimo. Subo 2 correntes e agora é a carreira por dentro. Mas primeiro, eu preciso saber se eu vou ter que diminuir mais ou se já tá bom. Olha, eu tenho 11,5. Então, só mais uma carreira de diminuição e eu já consigo os meus 11. Então, agora a carreira é por dentro. Aqui está o ponto que eu diminuí na carreira de baixo. O correto seria pegar ele por aqui, tá? Mas eu acho que fica melhor pegando no primeiro ponto alto que a gente fechou pela metade, que fica embaixo. O ponto fica mais juntinho. Aqui eu vou diminuir um, desculpa. Então, eu fiz o ponto pela metade, vou para o próximo, faço pela metade e fecho os 2. E agora não tem mais segredo, no final dessa carreira eu diminuo mais um ponto. Eu vou ter o mesmo caso, tá? Quando chegar aqui nesses 2 últimos pontos eu diminuo. Vou pegar um aqui e fechar pela metade. E o outro correto seria pegar aqui, mas eu pego nessa segunda argolinha que fica embaixo, para o ponto ficar mais justinho. Vou trocar a linha com a mesma quantidade que eu fiz de carreiras em rosa do corpo. Aí eu já troco para cor branca. E o punho. O meu punho ficou com 4 centímetros. O comprimento da manga é igual ao do corpo. Tem que ter 20 centímetros aqui, seria mais 2 aqui para dar 22. O meu deu mais, deu 24. Mas a criança pode usar assim, tá? Não necessariamente aqui para baixo. Eu acho que ela aproveita mais o casaquinho por mais tempo. Então, eu vou fazer a minha manga e quando eu chegar para começar o punho, eu volto com você porque tem diminuição aqui. Já cheguei no punho da manga, aproveitei e já adiantei os botões. Eu vou fazer o fechamento como nas outras carreiras, entre as 2 correntes de subida e o ponto alto. Faço uma corrente e vou fazer pontos baixos pelo lado de fora da manga.
Aqui é a corrente, esse ponto já equivale à corrente de baixo, então eu começo no próximo. E sigo em pontos baixos por toda a carreira. A diminuição é depois. Eu vou fazer os meus pontos baixos e volto com você no final da carreira. Eu fecho a carreira de pontos baixos na corrente de subida, na corrente de virada, em cima das duas correntes de subida, com um ponto baixíssimo. Agora é a mesma coisa da gola. Eu vou subir 21 correntes. Se você quiser uma gola menor, um punho menor, faça menos correntes. Eu vou fazer as 21 e volto com você. O início do punho é igual ao início da gola. Eu pulo essa primeira corrente e na próxima desço em pontos baixos. Eu vou ter que ter no total 20 pontos baixos. Eu vou fazer aqui os meus 20 e já volto. Desci com meus pontos baixos e agora o fechamento é por dentro da manga. Então eu venho no próximo ponto, esse foi o ponto de início, o próximo faço um ponto baixíssimo e no próximo outro ponto baixíssimo, igual fizemos com a gola. Viro meu trabalho e vou subir em pontos baixos, pegando a laçada de trás. Pulo os 2 primeiros pontos baixíssimos e no próximo já começo a subir. Eu vou subir a minha carreira, descer e no próximo fechamento eu volto com você. Cheguei no fechamento da carreira, este ponto aqui foi de subida, o próximo ponto eu pulo, no seguinte fecho com ponto baixíssimo. E é só um ponto baixíssimo. Pulo esse baixíssimo e já começo a subir no próximo ponto baixo. Faço os meus 20 pontos baixos, pegando a laçada de trás. Eu vou fazer outro fechamento com você para não ficar nenhuma dúvida, terminando essa carreira e já volto. Eu deixei o último ponto da carreira para fazer com você, porque como tem um ponto baixíssimo só, ele fica mais apertadinho, olha, ele tá aqui. Para pôr a agulha, ela não pega o fio. Então, o que eu faço? Eu pego com a outra parte do fio, da agulha. Com um ganchinho, tá? Ele fica mais apertado mesmo. Terminei a carreira, essa é a carreira de subida. Pulo esse ponto, no próximo, outro ponto baixíssimo. Outro não, né? Um ponto baixíssimo. Pulo esse ponto baixíssimo, só tenha cuidado que na gola nós pulamos 2 pontos baixíssimos, porque tinham 2, aqui só tem um, eu só pulo um. E continuo com o meu padrão de pontos baixos, pegando só a laçada de trás. Eu vou fazer isso por todo o punho. Quando chegar a 2 ou 3 pontos no final, eu volto para te explicar como fazer. O meu punho tem que ter 8,5 centímetros. O de 1 ano e meio a 2 anos, eu parei de diminuir quando faltavam 4 pontos. Mas isso é só uma questão de você medir. Quando ele começa a fechar, dá para medir e ver com quantos pontos você tá. Eu tenho 8,5. Tá? Eu vou fazer o meu aqui e volto com você no finalzinho. Cheguei no final do meu punho, eu não fui clara quando eu falei que se você alcançasse a sua medida do punho parar de diminuir, o parar de diminuir é continuar fazendo como na gola, né? Sem pular, tá? Então aqui eu já alcancei os meus 8,5. Deixa eu mostrar pra você. Olha, eu tenho exatamente 8,5. Então, é aqui que eu vou fechar o punho. Eu tenho só 2 pontos de base. Olha, este é o ponto que eu subi. Eu tenho mais 2, então eu pulo este daqui. E no próximo eu faço ponto baixíssimo. E aqui eu já vou fechar.
O fechamento é muito simples, é pegar um ponto do lado e o ponto do outro, só que precisa ser exatamente igual. O primeiro com o primeiro, o segundo do lado de cá com o segundo do lado de cá, e em ponto baixíssimo, tá? Então, eu vou pular esse ponto baixíssimo de fechamento e vou para o primeiro ponto da carreira. Passo, sem pegar a laçadinha de trás, pego as duas laçadas. E aqui, eu pego a correntinha de início do punho e fecho em ponto baixíssimo todos. Vou para o segundo do outro lado, ponto baixíssimo. O terceiro de um lado, o terceiro do outro lado e fecho com ponto baixíssimo. Esse é o fechamento da manga. Eu estou fechando pelo lado de fora porque nós vamos dobrar, então a costura vai ficar para o lado de dentro. E também é uma costura, fica tudo muito certinho, fica só uma corrente de fechamento. Como se fosse uma carreira. Eu vou terminar de fechar o meu punho e volto com você no finalzinho. Terminei os 20 pontos da minha manga, vou fazer uma corrente e cortar o fio. Corto o fio, puxo a linha e agora já vou arrematar esse fio, que é só esse fio que me falta de arremate. Coloco a linha na agulha de tapeceiro. Eu vou dar mais um pontinho aqui para a linha, para o punho ficar bem juntinho. Uma parte com a outra parte. Dou um nozinho. E escondo o fio. Como eu te falei, não tem muita regra para esconder os fios. Você tem que passar entre os pontos, de uma maneira que ele fique firme e não saia em uma lavagem. Eu já dei o nó, então é difícil de sair, mas aqui é só para garantir mesmo. Pra mim tá bom. Corto o fio. E finalizei o casaquinho. A manga pode pôr maiorzinho, pôr o punho mais pra cima, porque ela ficou um pouco maior que o corpo, mas a criança vai poder usar por mais tempo. A gola fica a seu critério, se vai colocar um enfeitinho, um botão ou deixar assim mesmo. Eu espero que você tenha gostado da aula e obrigada pela companhia. Até a próxima videoaula.